Daniel 12 é um capítulo profético. É um capítulo da Bíblia que antecipa uma angústia sem igual. Ele começa mencionando Miguel, um arcanjo que protege sua nação, onde se levantará em um tempo de angústia sem precedentes. Para compreender Daniel 12, é necessário retroceder alguns capítulos até Daniel 10, onde Daniel orava e jejuava por 3 semanas para que Deus falasse com ele. Um anjo de Deus apareceu a Daniel, informando que sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Mas o príncipe espiritual do reino da Pérsia bloqueou o caminho por 21 dias. Miguel, um dos arcanjos, veio ajudar o anjo, permitindo que ele continuasse sua missão. Essa narrativa destaca uma batalha espiritual. Agora, em Daniel 12, é mencionado que um tempo de dificuldade sem precedentes se aproxima, mas que Deus resgatará seu povo. A profecia em Daniel 12 antecipa um período de angústia sem igual, ultrapassando épocas marcantes como o dilúvio e as perseguições romanas aos cristãos. Essa previsão se conecta a outras na Bíblia, como as de Jeremias e as palavras de Jesus sobre uma tribulação singular. No entanto, a mensagem reside na proteção de Deus concedida aos fiéis durante esse momento crítico, conforme registrado no livro. Em Daniel 12, versículo 2, aborda a ressurreição, destacando a distinção entre aqueles destinados à vida eterna e à desgraça eterna. A separação entre os justos e ímpios é enfatizada, evidenciando a clara distinção entre os seguidores de Cristo e aqueles que optam pelo caminho do mal. Além disso, a passagem faz menção a um intervalo específico de 1290 dias, possivelmente relacionado à grande tribulação. Já em Daniel 12, versículo 3 refere-se a uma promessa de recompensa de Deus aos sábios e àqueles que ensinam a justiça. Na visão de Daniel, é mencionado que os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e aqueles que instruem outros na justiça brilharão como estrelas eternamente. Essa passagem destaca a importância da sabedoria e do ensino da justiça, prometendo uma recompensa duradoura para aqueles que seguem esses caminhos. Em Daniel 12, capítulo 4, aborda uma instrução de Deus dada a Daniel para selar o livro de suas visões até o tempo do fim. O profeta recebe visões e revelações sobre o futuro. A referência ao aumento do conhecimento sugere que nos últimos dias as pessoas investigarão e buscarão compreender as profecias contidas no livro de Daniel. É um verso que muitos estudiosos interpretam como uma previsão do aumento do conhecimento e da busca por entendimento espiritual nos últimos tempos. Nos versículos 5, 6 e 7, Daniel testemunha uma conversa entre 2 seres à beira de um rio. Um deles pergunta ao homem vestido de linho, que está sobre as águas, sobre o momento em que essas visões extraordinárias se cumprirão. O homem vestido de linho responde com um juramento solene, levantando suas mãos para o céu, indicando um período específico chamado um tempo, tempos e metade do tempo. A comunicação parece envolver elementos simbólicos e proféticos sobre eventos futuros, e Daniel expressa sua falta de compreensão em relação a essas palavras. Em Daniel 12, versículos do 8 ao 10, após ouvir a resposta sobre o tempo das visões, Daniel expressa sua confusão e pergunta como essas coisas se encerrarão. Ele recebe a instrução para ir embora, pois as palavras estão seladas até o tempo do fim. A revelação será compreendida por muitos durante esse período, e enquanto alguns serão purificados e refinados por meio das provações, os ímpios persistirão em sua maldade sem entendimento. A sabedoria para compreender esses eventos será acessível apenas aos sábios. A mensagem destaca uma clara divisão entre os justos e os ímpios, com o conhecimento reservado para os que buscam a verdade com sabedoria. Em Daniel 12, versículos do 11 ao 13, as passagens abordam eventos futuros e escatológicos. É mencionado um período de 1290 dias a partir da remoção do sacrifício contínuo até a instauração da abominação desoladora. Aqueles que alcançarem os 1335 dias serão abençoados. Daniel é instruído a ir até o fim, e é prometido que ele descansará e se levantará para sua herança no final dos dias. Esses versículos continuam a oferecer uma visão profética sobre o desdobramento de eventos específicos no contexto do fim dos tempos, incentivando a perseverança e fornecendo uma promessa de recompensa aos fiéis. Ao aplicarmos essa mensagem complexa à vida atual,
podemos perceber várias interpretações. A angústia sem precedentes pode ser associada a desafios globais, como as crises humanitárias, pandemias e conflitos. A ressurreição aponta para a esperança além da morte física, sugerindo a importância da fé e da justiça. Os períodos específicos podem simbolizar fases críticas ou eventos marcantes na história. A multiplicação do conhecimento pode ser associado ao rápido avanço da informação e da tecnologia na sociedade contemporânea. A separação entre justos e ímpios destaca a importância da moralidade e da escolha entre seguir princípios éticos ou adotar um caminho de injustiça. O chamado para Daniel selar o livro até o fim do tempo pode indicar que parte da compreensão dessas profecias será revelada em momentos específicos da história. A ênfase na purificação, no embranquecimento e na provação destaca a importância do amadurecimento espiritual e da resistência diante das adversidades. O texto de Daniel 12 apresenta profecias intrigantes e complexas sobre o fim dos tempos, convidando à reflexão sobre a condição humana e a intervenção de Deus. Uma comparação interessante pode ser feita com Mateus 24, onde Jesus responde aos discípulos sobre os sinais do fim. Ambos os textos compartilham elementos apocalípticos e a ênfase na vigilância espiritual. Em Daniel 12, a ênfase na ressurreição e na separação entre justos e ímpios encontra paralelos em Mateus 24, onde Jesus fala sobre a vinda do Filho do Homem e o julgamento final. Ambos os textos destacam a importância da justiça e da fidelidade, sugerindo que as ações humanas têm implicações eternas. A multiplicação do conhecimento em Daniel 12 pode ser relacionada às palavras de Jesus em Mateus 24, dos versículos 6 ao 8, onde ele fala sobre guerras, rumores de guerras e desastres naturais como sinais dos tempos. Ambos os textos indicam uma era de agitação e eventos significativos que antecedem eventos apocalípticos, desafiando os crentes a interpretar os sinais de Deus. A chamada para selar o livro em Daniel 12 pode ser comparada à parábola dos talentos em Mateus 25, onde os servos recebem talentos e são responsáveis por sua administração. Ambos os contextos enfatizam a responsabilidade humana diante das revelações de Deus e a necessidade de agir sabiamente com base na compreensão recebida. Ambos os textos sublinham a importância da resistência espiritual diante das adversidades, destacando que a fé genuína é testada e refinada em meio às tribulações. Daniel 12 e Mateus 24, embora apresentem profecias em contextos diferentes, compartilham temas comuns de alerta, julgamento, responsabilidade e perseverança. A ênfase na purificação e provação em Daniel 12 também encontra eco em Tiago 1, onde o apóstolo destaca a alegria na adversidade, pois ela produz perseverança e maturidade espiritual. Tanto Daniel quanto Tiago ressaltam a necessidade de encarar as provações com fé, confiando que Deus utiliza essas experiências para aprimorar a fé dos crentes. A angústia sem precedentes mencionada em Daniel 12 pode ser relacionada também à aflição final prevista em 1 Tessalonicenses 5, onde se fala sobre a repentina destruição que virá sobre o mundo. Essa semelhança aponta para a importância da vigilância espiritual, conforme enfatizado por Jesus em Mateus 24, sugerindo que a humanidade deve estar preparada para eventos inesperados. A ressurreição mencionada em Daniel 12, como esperança além da morte física, é uma temática central no Novo Testamento. Em 1 Coríntios 15, Paulo discute detalhadamente a ressurreição, apresentando-a como um elemento vital da fé cristã. A comparação destes textos destaca a continuidade e a coesão das Escrituras, mostrando como o Antigo e o Novo Testamento se conectam na proclamação da esperança da ressurreição. A chamada à justiça e à escolha ética em Daniel 12 pode ser correlacionada também ao profeta Miqueias. Em Miqueias 6, versículo 8, a ênfase recai sobre a prática da justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Ambos os textos ressaltam a importância de uma vida ética, promovendo valores fundamentais que transcendem as eras e que continuam a ser relevantes na jornada espiritual. A angústia sem precedentes em Daniel 12 também pode ser comparada às aflições descritas por Jesus em Lucas 21,
ao falar sobre os sinais do fim dos tempos. Jesus menciona tribulações e perplexidades, ressaltando que esses eventos não devem abalar a fé dos crentes. Em resumo, Daniel 12 oferece uma visão penetrante sobre o destino humano, eventos futuros e a intervenção de Deus. Ao relacionarmos essas profecias à vida contemporânea, somos desafiados a refletir sobre nossa conduta ética, buscar a sabedoria, perseverar na fé e manter a esperança em Deus em meio aos desafios, confiando na promessa de um futuro redentor. Se você apreciou as reflexões sobre Daniel 12, não esqueça de se inscrever para mais conteúdos. Curta o vídeo se achou útil e compartilhe com outros buscando compreender as mensagens atemporais da Escritura. Sua participação é fundamental para fortalecer nossa comunidade de aprendizado. Obrigado e até o próximo vídeo.